Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos. Essa é a nossa última aula desse curso de postura sistêmica ativa. Então, muito bem-vindos para esse nosso último encontro. Muito bem-vindos para essa oportunidade, essa possibilidade da postura sistêmica. E como todos os dias eu pergunto para vocês, como vocês têm experimentado esse conhecimento? E agora eu já posso perguntar isso. Eu perguntei um pouco mais sutil durante o percurso, mas hoje, como é o nosso último encontro desse curso, né? Desse bloco, digamos, como vocês têm experimentado a postura de vocês, considerando esse conhecimento, nas áreas onde você experimenta a sua vida, né? E a minha sugestão ontem foi onde vocês podem experimentar isso de uma maneira mais efetiva, que não na própria casa, com as pessoas mais próximas. No meu ponto de vista, o grande teste é ter essa postura sistêmica lá dentro de casa, com quem você tem mais próximo de você. Se você for casado, se você tem filhos, se você mora com os pais ou se você mora sozinho, quem são as pessoas mais próximas do seu convívio diariamente? E é ali que você vai experimentar o efeito da tua postura sistêmica. É o lugar onde é mais desafiador e é o lugar onde você terá mais resultados. Você vai mensurar muito rápido o resultado. E eu desafio vocês a fazerem a experiência, eu desafio vocês a olharem para as pessoas que estão no entorno de vocês e realmente expressarem para elas aquilo que é a verdade que está dentro de vocês. Muitas vezes a gente gostaria de ouvir do outro algo, a gente gostaria de ser acolhida diferentemente da pessoa que está mais próxima, né? Vamos fazer como exemplo o marido, né? Esse relacionamento de casal, do marido com a esposa ou da esposa com o marido, é talvez a relação mais desafiadora da nossa vida, porque mesmo tendo amor, mesmo tendo algo que une os dois, que é um sentimento grande, mesmo com amor, é desafiador. Você imagina se não tiver amor, né? Então, tá na hora de mensurar, tá na hora de identificar o que é mesmo que eu tenho nas minhas relações, que tipo de sentimento permeia as minhas relações. E busque dentro de você, olhe para dentro e veja a inteireza que você é e mostre isso para o outro, sem esperar nada em troca e sem esperar que o outro faça primeiro. Seja para o outro, seja para fora aquilo que você verdadeiramente tem como valor, o que você verdadeiramente tem como precioso. Por que eu estou falando desse estado e desse comportamento para fora, né? Vocês já tiveram esse percurso e eu já pedi para vocês identificarem qual é a própria verdade, o que faz sentido na sua vida, que tipo de experiência, situação te conforta ou te desconforta. É hora de fazer uma triagem, é hora de olhar para a vida da maneira que ela com a mais pura verdade. Não tem mais tempo de ficar fazendo de conta, não tem mais tempo de esperar, não tem mais tempo de pôr uma cara bonita quando aqui dentro tem algo dolorido ainda para ser visto. Então, se tem algo para resolver com as pessoas próximas de você, aproveite agora para resolver. Agora é a oportunidade. E quando a gente olha para as relações com esse óculos sistêmico e nós ampliamos o olhar, nós não olhamos mais o outro só como o outro, nós olhamos o outro com tudo o que ele tem em si. Né? O meu marido, ele é o pai e a mãe dele, ele é os irmãos dele, ele é toda a história dele. Na história dele, ele perdeu o pai com 10 anos de idade. Então eu preciso levar em consideração qual que é a verdade que ele traz, qual é a potência que ele traz e também quais são o que é sensível na história dele. E
como é quando vocês olham dessa maneira para as pessoas que estão mais próximas? Hoje eu trouxe aqui, para a gente ilustrar isso, 3 contextos que nós experimentamos na nossa vida. Então, nós falamos muito desse primeiro contexto, onde tem uma mãe, né? Tem um pai e tem os filhos. Todos nós experimentamos esse contexto. A matrix da Terra, das pessoas humanas, cada um é fruto de um homem e de uma mulher. Nesse quesito nós somos todos iguais e isso é indiscutível, essa é a matrix do planeta. Não existe uma criatura que não tenha esse vínculo, é impossível, pelo menos até agora é impossível. E mesmo as crianças feitas em laboratório, mesmo o bebê de proveta ou uma inseminação, ainda assim existe um homem e uma mulher. E isso precisa ser visto, reconhecido e integrado. Isso está bem claro para vocês? E aqui ainda eu quero deixar bem claro. O filho, ele é os pais. Se esse pai, ele tem um comportamento disfuncional, ou se essa mãe tem um comportamento disfuncional, ou se esses pais abandonaram essa criança e ela foi criada por outras pessoas, o fundamental desse olhar sistêmico não é o julgar os pais pelo que eles fizeram de certo e errado. O fundamental é, deles eu recebi a vida. E se eu cheguei onde eu estou, se eu estou aqui viva, com 43 anos, e cada um pode mensurar, né, onde cada um está, é porque algo maior fez com que eles fossem os meus portais. E sim, cada pessoa é divina na sua essência. E os nossos pais são o nosso portal divino. Não importa o que eles fizeram, não importa como foi. Não importa se teve relação aqui ou não. Não importa se a relação foi bem sucedida ou não. Todos os pais são iguais no sentido de passar a vida adiante. O meu pai não é melhor do que um pai que abandonou a criança. Porque se o meu pai me criou com tudo o que ele fez, ele tinha algo que apoiou ele nesse comportamento. Percebe? E se um outro pai abandonou a criança bem pequena e não deu suporte no desenvolvimento, na criação, na educação, ele também agiu a partir de um contexto que motivou ele para fazer aquilo. Então aqui não tem diferença, não tem julgamento, não tem distinções. E nós precisamos começar a compreender isso. E nós precisamos tirar esse óculos do julgamento e colocar um óculos que amplia o olhar. Tá? Eu sei que é desafiador olhar dessa maneira, porque é como se eu estivesse falando para vocês, agora eu não posso mais julgar nada, não posso mais falar nada. É bem diferente disso. No Ho'oponopono eu sempre explico a diferença entre julgamento e constatação, entre observação e crítica. Tá? E todos nós podemos passar a observar. Nós observamos, nós tiramos as nossas conclusões sem entrar no mérito de certo e errado. Simplesmente constatar. E foi isso que eu pedi para vocês fazerem até agora. Tá? De novo, se tiver algo difícil, se tiver algo que precisa ser visto, se a relação aqui é impossível olhar e agradecer, é impossível se aproximar dos pais, o que aconteceu, qual é a dor que precisa ser olhada, qual é o contexto que causou essa dor. Então nós podemos olhar para isso de uma maneira bem pontual, através de uma constelação ou através de alguma outra terapia. Eu não conheço nada que traga o resultado que a constelação traz, que a constelação possibilita. Então, eu super recomendo, claro, sou apaixonada por esse tema das constelações e por tudo que isso me trouxe de resultados, então eu sempre vou
recomendar as constelações. Tudo bem? Estamos juntos? Então, quando nós pensamos em contextos que nós experimentamos, é claro que nós experimentamos esse primeiro contexto familiar, e é claro que daqui nós vamos para um outro contexto. E esse outro contexto é um contexto onde nós passamos da adolescência para a vida adulta. E aqui é o lugar, a circunstância, o círculo das relações. Aqui tem relações com amigos, com outras pessoas, tem as relações de casamento, tem essa possibilidade de passar a vida adiante para quem está nessa disponibilidade. Então aqui é o círculo das relações. E eu vou colocar aqui então você, né, que já cresceu, que está aqui. Eu vou colocar uma mulher que representando um casal. Cada um vai se identificando nesses posicionamentos. E vamos colocar crianças, né? Porque aqui é o círculo onde nós experimentamos as relações. Tudo bem? Então, nós experimentamos a vida, nós nascemos, crescemos, somos educados, experimentamos o que esses contextos de família, escola, sociedade, cultura local nos trazem, e nós vamos nos desenvolvendo e vamos para essa fase de adolescência e adulto, onde nós já saímos talvez da casa dos pais ou não, né? Tem pessoas que ainda moram com os pais, e isso não tem problema nenhum. Nós não olhamos para o certo e errado, novamente, nós olhamos para a qualidade dessas relações. E aqui então nós experimentamos algumas coisas. O terceiro lugar onde nós experimentamos a nossa vida é nesse círculo amarelo, que simboliza o nosso trabalho, a nossa prosperidade, os recursos, aquilo que é a nossa missão de vida, aquilo que é o nosso propósito de vida. E aqui nós experimentamos o resultado do nosso trabalho, principalmente nós experimentamos a vida na potência, e a gente mensura essa potência pelo resultado. Tá? Então nós temos 3 contextos. E desde lá do primeiro momento eu venho falando para vocês que o que nós experimentamos hoje na nossa vida, porque é bem provável que nós estamos nesses 2 contextos como adultos, é claro que nós voltamos na relação com os nossos pais, né, com os irmãos, com a família, mas nós temos agora a nossa própria família, talvez, que deve ser a realidade de muitos aqui, ou nós estamos experimentando as relações de uma outra maneira. E também nós experimentamos essa vida em relação à profissão, em relação ao servir com o trabalho. Tá? Aqui não faz diferença se tem um casal e a esposa ela não trabalha fora, mas ela apoia o marido talvez na função dele, ou apoia o andamento de dar apoio para de onde vem o recurso, percebe? Essa semana eu atendi uma pessoa na constelação individual e ela disse: eu não trabalho fora, eu apoio meu marido. Então, quando ela diz eu não trabalho fora, mas eu apoio meu marido na empresa dele, eu não vou até a empresa, mas tudo na empresa fui eu que dei o suporte para acontecer. Os móveis, o que acontece, a aquisição de bens, tudo ela está muito envolvida. Então, nesse sentido, ela também apoia esse círculo de onde vem o recurso para casa. Tá? Então, o que acontece na vida de vocês, né? Aqui vocês entenderam bem, eu falei bastante dessa conexão, dessa relação e desse vínculo principalmente. Aí vocês crescem e vêm para esse círculo onde tem o círculo das relações, que nós continuamos experimentando, né, até nós cumprirmos todo o nosso ciclo de vida. E também em relação
ao sucesso e aos resultados. Eu gosto de falar que aqui a gente experimenta a recompensa por aquilo que nós oferecemos. Então, se eu faço bem feito, se eu estou vinculada com a minha preciosidade, quando eu falo preciosidade, cada um tem uma habilidade especial, cada um tem uma especialidade realmente pessoal. Então, quando eu sirvo a partir da minha especialidade, a recompensa ela vem. E eu estou trazendo esses contextos porque o que você experimenta aqui, na experiência das suas habilidades ou não, da sua especialidade ou não, tem a ver com o que você experimenta aqui. O que você experimenta aqui nos seus relacionamentos, tanto de casal, quanto de amizade, quanto de qualquer espécie de relacionamentos, também tem a ver com o que você experimenta aqui. Esses 3 círculos, eles estão interconectados e é impossível desvincular, é impossível separar. Tudo o que você experimenta aqui tem a ver com esse primeiro círculo. Então, qual é o objetivo desse olhar sistêmico nesse primeiro momento, nesse curso de postura sistêmica, que eu trouxe só praticamente esse olhar para o pertencimento, ordem e equilíbrio em relação aos próprios pais, em relação ao próprio sistema. Qual é o objetivo disso? É que nós possamos observar que quanto mais conectados aqui, mais desenvoltura nós vamos ter nas outras áreas. Quanto mais violados aqui, menos estrutura nós vamos ter nessas outras áreas. E os filhos também só. Vocês viram que eu já derrubei esses bonequinhos 2 vezes. O campo, ele está sempre informando algo. Sempre, 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 sempre. 100% do tempo o campo está informando algo. Então, ampliar o olhar é observar o entorno e perceber o que o meu entorno está me dizendo. O que as pessoas que eu encontro significam para mim. Eu falei muito do estado interno, né? Eu falei muito para vocês cuidarem do estado interno. Eu falei muito para vocês se olharem com amor. Por quê? Porque quando você traz essa vibração elevada daqui, você já está informando algo diferente para o universo vai te responder na mesma medida. E aí a gente volta de novo para o assunto. Como eu faço para me olhar com amor? Como eu me nutro desse amor próprio, desse autocuidado, desse autoapreciar-se? Porque a gente se autodeprecia o tempo todo. Eu sei do que eu estou falando, eu sei o que é acordar de manhã e ter que se convencer a levantar da cama, por exemplo, e ter que se olhar no espelho e falar, poxa vida, né? E se depreciar ao invés de se apreciar. Isso faz sentido para vocês? Então, quando eu olho para mim mesma e eu não consigo validar quem eu sou, e aqui não tem... para você é fácil porque você é magrinha. Não, porque os meus olhos críticos me depreciavam da mesma forma. Não é a magreza ou a gordura, os quilos a menos ou os quilos a mais que fazem a gente se depreciar. É outra coisa. Percebe? É esse comportamento que nós temos em relação aos nossos pais que são a causação da nossa depreciação aqui, que são a causação da nossa insatisfação aqui, tá? Tudo começa com esse desnível entre pais e filhos. E aí você pode falar assim, tá, Gra, agora eu entendi, e o que eu faço com o que eu fiz até agora? O que é que eu faço agora? Talvez vocês estejam se perguntando, né? Estejam até me perguntando. Então, eu gostaria que vocês olhassem com amor, que vocês olhassem agora como um observador, né? Vamos dizer que vocês todos são essa pessoa aqui. E o que um observador pode fazer, né? A física quântica, ela explica que o mundo se molda aos olhos do observador.
E o que vocês estão tendo a possibilidade de fazer a partir desse lugar? Vocês estão tendo a possibilidade, a oportunidade de sair da ignorância em relação a alguns assuntos, porque todos nós somos ignorantes, sim, em relação a vários assuntos, a vários aspectos, a várias facetas do conhecimento, e todos nós temos conhecimento em relação a outros aspectos. E cada vez que eu olho para esse contexto sistêmico, cada vez que eu me coloco como observador, eu descubro algo novo que até então eu estava ignorante, como aconteceu na primeira aula que eu gravei com os bonecos, que foi o segundo dia de vocês, onde para mim fez muito sentido eu perceber onde eu estava posicionada. E o lugar que eu estava posicionada era um lugar onde era energia de morte. Então eu nunca tinha me flagrado disso de uma forma tão específica, tão importante. E o que eu experimentei de terça-feira da semana passada até hoje, eu não consigo mensurar, tá? Então eu quero até aproveitar agora para dizer para vocês o tanto que eu sou grata pela oportunidade de estar aqui. No primeiro dia eu disse, o meu objetivo é eu aprender. O meu objetivo principal é eu melhorar como pessoa. E quando eu melhoro, tudo melhora o meu entorno. E eu não consigo mensurar, não consigo dizer em palavras o que aconteceu comigo e com o meu entorno a partir da semana passada, quando eu compreendi qual é o meu lugar verdadeiramente dentro do meu sistema. E eu me posicionei, tinha uma representação para mim nesse lugar. Então, esse é o meu lugar. E eu quero que vocês experimentem isso e façam isso várias vezes. Todas as vezes que vocês identificam com objetos, vocês têm a oportunidade de alterar aquela imagem interna que até então estava impactando na realidade de vocês, tá? E não é simples, isso não é simples, isso não é num dia só, isso daqui é o começo de uma nova vida para todo mundo. A vida de ninguém mais vai ser a mesma a partir desse conhecimento sistêmico, a partir desses olhares sistêmicos. Vocês devem estar experimentando isso já essa semana. Ou não, como é para vocês. Tá? Então, quando nós nos colocamos como observadores da nossa própria história, nós já estamos informando ao universo algo diferente. Então, a postura do observador, que cada um de vocês da própria vida, vai mensurar, vai ser proporcional ao resultado que vocês vão experimentar para fora agora. Por que isso? Quando eu olho aqui para essa relação minha com os meus pais e eu falo, meu Deus, é só tristeza, onde está a minha vibração? Onde eu estou quando eu olho e falo só tristeza? Meu Deus, o que eu faço com isso? E o que acontece com vocês quando vocês olham para essa história? Não estou dizendo que não existem histórias que são doloridas, tá? Tá longe disso, vocês precisam olhar para o que é real. Mas quando você olha para essa realidade que foi talvez cruel, ou que tem uma história de abandono, ou de dor, ou de trauma, e vocês olham e dizem agora, desse lugar de observador, nossa, olhando daqui e olhando para toda essa história, eu consigo compreender que existem recursos. Eu consigo compreender que tem algo importante a ser visto. Qual que é a sensação quando eu olho e digo, meu Deus, é muita tristeza, é muita dor, não vou conseguir fazer isso nunca. Porque vocês não sabem o que eu passei. Porque ninguém tem ideia do sofrimento que eu passei. O corpo faz assim, tá? Retrai, contrai. E ele limita absolutamente qualquer resultado, né, funcional. E quando eu olho e digo, nossa, quantas coisas novas, quantos recursos eu descobri, como é importante olhar para tudo isso, eu escolho olhar e eu escolho por mim uma vida melhor. Olha como o corpo vai mudando. Vocês podem experimentar aí, o corpo vai informar o tempo todo. E se nós ficarmos conectados com a nossa presença, com o nosso corpo, nós vamos experimentar essas percepções e nós vamos poder tomar atitude a partir daquilo que nós percebemos.
Nós experimentamos a vida de uma forma tão inconsciente e tão misturada com o inconsciente coletivo que nós não paramos para nos percebermos. E quando a gente viu, a gente já foi para o piloto automático e já reagiu da mesma maneira que a gente tem reagido no resto da vida. Só que agora tem algo importante, não tem mais tempo a perder. E eu quero que fique muito claro para cada um aquilo que eu repeti várias vezes. Todos nós nascemos para sermos felizes, prósperos e saudáveis. Todas as pessoas, não importa de onde veio a vida, todas as pessoas são potencialidade pura, todas as pessoas são divinas na essência. Nós precisamos acordar para essa parte divina, nós precisamos fazer as pazes com Deus. E nós precisamos também trocar essa imagem de um Deus punidor, de um Deus que castiga, tá? Com um Deus que avalia entre pecador e não pecador. Isso é só uma ideia. Deus é bom o tempo todo e Ele é bom o tempo todo para todas as pessoas. Os nossos resultados, eles são a partir das consequências das nossas escolhas e não por castigo de Deus. Eu gostaria que vocês pensassem profundamente sobre isso, porque quando nós falamos cuidado que Deus castiga, o que nós estamos validando? Quando nós falamos Deus quis assim, nós estamos abrindo mão da própria responsabilidade, nós estamos experimentando um comportamento de vítima sem nem perceber, porque nós somos criados assim, tá? Deus é bom o tempo todo, Deus é a energia que nos apoia, Deus é a energia que apoia aquilo que nós estamos vibrando. Percebe a diferença? Então, se eu estou vibrando numa vibração de alta frequência, eu vou ter um resultado proporcional e Deus está comigo o tempo todo. Se eu estou vibrando numa baixa frequência, na tristeza, na dor, na melancolia, eu vou receber na medida daquilo que eu estou expressando. E Deus também está comigo. Deus não me abandona em nenhum momento. Ele só me apoia naquilo que eu vibro. Vocês percebem a importância dessa informação? Ninguém está abandonado da energia criativa, nunca. A energia criativa é Deus. Tá? Vocês podem chamar do que quiserem, mas eu chamo de Deus. E essa energia criativa, ela responde ao nosso estado interno. Então, se eu faço uma prece ou uma oração, é claro que eu vou elevar a minha vibração. E Deus está comigo. Mas se eu tô lá, triste, largada, encruada dentro de casa, embaixo da minha coberta, Deus também está comigo. Tá bem? Faz sentido isso para vocês? Então, da onde vem a nossa força? Se nós temos vida, o que significa vida? Significa que, de alguma forma, Deus negociou a nossa existência a partir desse homem e dessa mulher. Então eu paro de brigar com Deus e tomo a vida que eu recebi desse homem e dessa mulher com gratidão. E eu experimento o que é esse olhar de pequeno. Precisa ter um degrau aqui, precisa ter fala aí, Rô. É a palavra que eu sempre uso, é um desnível aqui, tá? A vida inteira nós precisamos experimentar esse desnível entre os nossos pais e nós. Já falei para vocês a história da fonte. Na frente da minha casa, nós estamos construindo a nossa casa. Na frente da nossa casa tem uma fonte. E essa fonte eu quero ela com 3 bandejas. Então, do meio a água flui. Do meio, ela jorra para cima e ela cai. Para cá, para cá, para cá e pro final na parte grande da fonte. Aqui representa os pais e a vida. E eles vão... Essa fonte ela vai ficar
mandando água, mandando água, mandando água. E ela vai alimentar essa e essa. E aí, é claro que isso é um fluxo contínuo de vida, né? A vida vai saindo da fonte. Tem como eu pegar as laterais da fonte e mandar água para cima? Até tem, mas seria uma coisa bem num sentido contrário à natureza. Vocês concordam com isso? Pensem na natureza, sempre façam uma conotação com a natureza. De onde é a fonte, como é quando tem uma água, onde brota a água? A nascente. De onde está a nascente? A nascente sempre está num nível mais alto e ela escorre para um nível mais baixo. Percebe? Agora voltando para o exemplo da minha fonte lá da minha casa, porque eu quero muito olhar para isso todo dia. Lembra dos recursos? A água jorra da fonte e ela alimenta o que está num nível mais abaixo. Se eu desligo essa fonte, o que acontece com o resto? Vai durar alguns dias e essa água vai evaporar e a fonte vai ser uma questão de dias para tudo ficar seco. E é a mesma coisa que acontece nessa relação dos nossos pais. Nós precisamos, é uma necessidade existencial, tá? Presta atenção nisso. Ficar conectados com a fonte. O que significa conexão com a fonte? Significa que eu tomo a vida com respeito e gratidão e eu considero os meus pais a fonte da minha vida, sejam eles quem forem. Então eu me nutro disso constantemente quando eu faço um movimento de honra e gratidão. E eu não estou falando de amor aqui, porque essa conexão, ela não é nutrida de amor, ela é nutrida de vida. Então ninguém precisa ter um relacionamento de amor com os pais. E nem carinho, se isso não for possível. É claro que se for possível, ótimo. É claro que se for possível, muito bom. Mas eu não estou falando de amor aqui. A Bíblia diz, honre os seus pais. A Bíblia não diz, ame os seus pais. Tá? Então, os ensinamentos sagrados, eles estão em todos os lugares há milhares de anos. E nada disso que eu estou falando é novidade. Cada um de vocês sabe exatamente do que eu estou falando, porque a natureza nossa é esse conhecimento. A gente só precisa relembrar. Nós precisamos colocar esse óculos sistêmico, ampliar o olhar e reconectar com aquilo que nós já sabemos, que todos nós já sabemos disso. Tenho certeza que isso não é novidade para nenhum de vocês. Vocês podem me dizer se isso que eu estou falando faz sentido ou não. Então, como observador, daqui eu começo a mensurar o que eu sinto e o que eu faço com aquilo que eu sinto quando eu olho para esse contexto, quando eu olho para esse contexto e quando eu olho para esse contexto. Todos nós, todos que estão aqui, experimentam esses três contextos. Não tem como a gente não experimentar isso. Porque mesmo se você não tem um trabalho, como eu disse antes, e que você depende de alguém que trabalha, o seu resultado e a sua sobrevivência vem daqui. Então você também precisa estar conectado com essa experiência aqui, senão o recurso não vem. Tá? Então, uma das minhas percepções pessoais quando eu saí desse contexto, vim para esse e logo para esse, eu sempre experimentei uma vida abundante na situação financeira, nunca me faltou nada, nem muito no sentido de tá super tranquilo que nunca vai me faltar dinheiro, não era isso. Eu sempre tive aquilo que eu precisei e de maneira muito tranquila, nunca me faltou absolutamente nada. E quando eu vim para o trabalho, que eu comecei a eu mesma produzir a partir do meu trabalho, eu sou formada farmacêutica, eu já tive farmácia, já fui empresária, e mesmo que eu não tinha tanto sucesso na profissão, o recurso não vinha da minha profissão, nunca me faltava nada.
E o meu desejo mais profundo naquela época era receber o recurso e cumprir com aquilo que eu queria para mim, com aquilo que eu necessitava e com aquilo que eu desejava a partir do meu próprio recurso. E eu quis muito provar para mim mesma que eu poderia experimentar a prosperidade, o sucesso e a recompensa a partir do meu próprio esforço, né? A gente chama de esforço, mas na verdade não é esforço, tá? É do meu servir. Nós recebemos a recompensa a partir do servir. Todo o trabalho é um servir aos outros, e isso precisa ficar bem claro na cabeça de todos. O objetivo do trabalho não é ter dinheiro, o objetivo do trabalho é servir, e a consequência é a recompensa que o dinheiro vem, tá? Vão se conectando com esse olhar. Então, aqui do lugar de observador, novamente, como eu olho para cá e como eu olho para cá. Eu observava e falava, eu quero o meu próprio recurso, eu quero validar e trazer o dinheiro para minha necessidade e para os meus desejos. E quando eu me dei conta, eu estava tão sequestrada por essa ideia de fazer o meu próprio recurso e ter o meu próprio dinheiro, que o meu comportamento era de uma pessoa que não tinha recursos. Eu estava vibrando escassez, mesmo tendo tudo que eu tinha, porque eu tinha uma necessidade de ter resultado financeiro a partir do meu esforço. Olha o equívoco, tá? Então, o que mudou na minha vida? Eu comecei a perguntar, para quê? Para quê? Tá, você quer ganhar dinheiro para quê? Se não te falta nada. Daí que eu me toquei. Nossa, mas não me falta nada, por que eu quero ganhar o meu próprio dinheiro? Né? Então eu fui descobrindo que o que me motivava para querer sim ter o resultado financeiro era um buraco que eu sentia. Eu me sentia inútil, porque eu não fazia nada que desse resultado financeiro, um bom resultado financeiro, né? E esse vazio não ia ser preenchido pelo dinheiro que eu receberia nunca, porque eu descobri, olhando como observadora, que o meu furo estava aqui, nessa relação, e também nas minhas memórias de não merecimento. Olha lá o que acontece com o bonequinho: não merecimento, culpa, tristeza profunda. Tudo isso vem da onde? Tudo isso vem daquilo que eu experimentei desde pequena, dentro do meu contexto familiar. E o detalhe, quando eu olhava para a minha vida, eu não entendia a tristeza, nem o sentimento de não merecimento, porque a minha vida sempre foi tão boa. Nós sempre tivemos apoio dos nossos pais, mesmo nos momentos de dificuldade, nós permanecemos, né, conectados, unidos. Né? Dificuldades, eu estou dizendo das perdas, das mortes. E por que aqui, como adulta, nessas duas áreas da vida, eu experimentava tanto esse desconforto, tanto a tristeza, tanto a necessidade de fazer esse recurso e não conseguir fazer o recurso? Porque eu não tinha ideia das memórias que eu tinha dentro de mim e que informava. Eu não tinha ideia dessas memórias. E conforme eu fui compreendendo o porquê do não merecimento e o porquê das tristezas, eu pude começar a me conectar de novo com os meus pais de uma maneira de vir a potência da conexão. Porque enquanto eu tinha uma memória de não merecimento, e essa memória de não merecimento era uma memória anterior mais profunda de culpa, lembra que eu falei disso, né? Quem não merece sente culpa. Quem sente culpa por quê? Então eu fui buscando os meus próprios furos, tá? E quando eu fui compreendendo, eu pude voltar a me conectar de verdade com os meus pais. Porque mesmo tendo uma relação saudável, mesmo estando bem com os meus pais, mesmo não sendo desrespeitosa com eles, a conexão era fraca. E não é porque eles não me deram, é porque eu não conseguia tomar.
E aí a gente volta lá para aquele movimento de novo. Como eu faço para tomar aquilo que eu recebi? Talvez o movimento mais fundamental de todo esse olhar sistêmico seja tomar aquilo que eu recebi dos meus pais com gratidão. Tá? Então, aqui é o início de tudo. E aqui é o início de um processo que não tem fim. E quando nós compreendemos isso, os nossos filhos ficam mais inteiros, a nossa relação fica mais inteira e o nosso trabalho fica bem mais sucedido. Nós servimos com amor, com leveza e nós recebemos a recompensa necessária. E aí nós precisamos compreender que isso é um ciclo contínuo e que agora é a primeira experiência que vocês estão tendo de poder finalmente começar a fazer isso de uma maneira frequente, contínua. E a minha receita é que vocês tomem os seus pais. Agora eu vou falar como uma doutora, né? Fazer uma receita para cada um. Não sou doutora, tá? Mas se eu fosse uma médica, eu daria uma receita. Tome os seus pais 5 vezes ao dia. De manhã, na metade da manhã, de meio-dia, no meio da tarde e à noite. E tomem com amor, tomem com reverência. E se não for possível sentir amor pelos pais, sinta amor por você mesmo. E faça esse movimento, porque isso vai fazer a diferença em toda a sua vida, para sempre. Tá bem? Então, minha profunda gratidão, meu profundo respeito por cada um de vocês. Quero dizer que eu estou disponível se vocês tiverem dúvidas. Para quem não finalizou o conteúdo, tá tudo certo. Na medida que cabe, vai fazendo. E se tiver perguntas, pode perguntar. E eu estou disponível para vocês. Eu aprendi muito com essa experiência dessa quarta turma de postura sistêmica. E todos vocês têm um lugar lindo aqui no meu coração. E toda a minha gratidão. E eu desejo que seja de muito proveito, na medida que cabe para cada um. Um beijo e nós continuamos conectados.